TV Elas por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TV PT. Lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema desta semana é Mulheres e Ruralidades, e quem preparou a aula de hoje foi Luísa Dulce, do Coletivo Agrário do PT. Nessa segunda aula do tema das mulheres do campo, das florestas e das águas, a gente vai falar sobre a questão da comida saudável como um direito de todas as mulheres, desde que produzem os alimentos até aquelas que consomem os alimentos e da população de um modo geral, né? Então, a ideia dessa aula é a gente falar um pouco sobre essa atualidade do tema, né, de por que a gente falar do direito à alimentação, da alimentação saudável. A gente não pode também falar só do direito à comida, mas, de fato, precisamos falar da questão da comida saudável, né? Trazer alguns dados sobre a produção agrícola e agropecuária brasileira, pensar qual que é o papel das mulheres na garantia da soberania alimentar e, finalmente, trazer algumas pistas que vão ser exploradas nas próximas aulas, né, sobre como garantir, então, a comida como um direito de todas. Para começar, né, falando um pouquinho sobre a atualidade do tema, né, que é um tema que está aí nos jornais e que está, de fato, voltou, né, a fazer parte da realidade brasileira, que é o tema da fome, da pobreza e da miséria, né? E por que a gente precisa, então, falar da comida como um direito básico? A comida é um direito humano básico, mas, infelizmente, ele não é garantido para todas as pessoas, né? Isso não é um problema apenas do Brasil, mas é uma questão para os outros países da América Latina e porque a gente pode chamar de sul global, né? Infelizmente, a fome ela está ligada com a forma como o capitalismo se estrutura, com algumas pessoas tendo muito e outras tendo muito pouco, né? E quando a gente fala da fome, é preciso a gente lembrar que em 2014, né, 11 anos após a instituição do Bolsa Família, do programa Fome Zero, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome. Foi uma conquista muito importante, né, que a gente não deve se orgulhar, porque em 2014, no século XXI, o Brasil sair do mapa da fome deveria ser uma vergonha muito grande. Mas foi uma conquista importante para nós, né, com políticas como Bolsa Família, política do salário mínimo, enfim, políticas de compras públicas, de abastecimento, que foram todas articuladas, né, que permitiram que a gente saísse do mapa da fome em 2014, e a gente vê a volta da fome hoje, que não é apenas uma questão da pandemia, mas que está sendo muito agravada pela condição da pandemia no Brasil, né? E como eu disse, essa questão da fome é um mal global, né, que precisa ser enfrentado. A gente tem alguns dados aí do Relatório Global de Nutrição
que mostram que antes da pandemia, no começo de 2020, uma em cada 9 pessoas do mundo passava fome ou estava em situação de insegurança alimentar grave, né? E no mundo inteiro, mais de 2 bilhões de pessoas, ou seja, mais de 1/3 da população, tem deficiência de micronutrientes, e 690 milhões de pessoas, que dá mais aí do que o triplo da população brasileira, tem má nutrição crônica, né? No Brasil, a pesquisa mais recente que a gente tem é a pesquisa da Rede Brasileira de Soberania e Segurança Alimentar, que é a Rede Pensan. No final de 2020, em dezembro de 2020, fez um levantamento e mostrou nessa situação de volta da fome, de agravamento da fome, com 19 milhões de pessoas passando fome todos os dias no Brasil, e 55% dos lares brasileiros convivendo com a insegurança alimentar. Essa pesquisa mostrou também que a gente vive um aumento da fome de mais de 50% entre 2018 e 2020. E, ao todo, são mais de 116 milhões de brasileiras e brasileiros que não têm acesso pleno e permanente à comida todos os dias. E quando a gente está falando de fome, de pobreza, de desigualdade, é sempre bom lembrar que a fome ela tem gênero, né, tem cor e tem endereço muito bem marcados. Então, as mulheres são, de fato, o segmento populacional, e aí, sobretudo, as mulheres negras periféricas, né, das periferias rurais e urbanas, as pessoas que mais são vítimas da fome. É importante a gente falar isso, que a fome tem gênero, a fome tem cor e a fome tem endereço. Quando a gente olha, por exemplo, para as cidades, né, é importante trazer um conceito que é o conceito dos desertos alimentares, que mostra que, na verdade, o que são desertos alimentares? São perímetros urbanos, né, em que as pessoas, os habitantes daquelas regiões, eles são totalmente desprovidos de uma venda, né, de um local que comercialize produtos frescos, produtos in natura, ou o que a gente chama de produtos minimamente processados, ou seja, que não são muito processados. É muito difícil, né, a gente conseguir comprar um alface, um tomate, uma verdura fresca, um legume, uma fruta, em muitas regiões das cidades, em muitas periferias urbanas, e as mulheres, principalmente as mulheres negras, são habitantes desses lugares de desertos alimentares. Isso tem um impacto muito grande para a vida dessas mulheres, das crianças e para o desenvolvimento dessas regiões de modo geral. Então é importante dizer que as mulheres são maioria, né, nessas regiões de desertos alimentares. E quando a gente está falando, então, de direito à comida, né, quando eu trouxe aqui essa dimensão do deserto alimentar, é para dizer que a gente não está falando só de acesso a uma coisa que é muito barata, que é, por exemplo, o biscoito recheado, né, que a gente não está falando só de acesso aos produtos ultraprocessados, né, que são, de fato, cada vez mais baratos no supermercado. Estamos falando de comida saudável, né, de alimentação adequada, como tem o conceito da ONU, que é o direito humano à alimentação adequada, e a FAO também, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que fala também em soberania alimentar, em segurança alimentar e nutricional, né? Ou seja, é um direito à alimentação saudável com todos os micronutrientes, com a diversidade, com o componente da diversidade regional e sazonal da comida que é produzida, e isso é muito importante, né? A gente vive no Brasil e no mundo também um processo em que muitas pessoas que estavam em situação de subnutrição passaram direto da subnutrição para o sobrepeso, ou seja, começaram a se alimentar, têm condição de comprar comida, mas comem comida que não é saudável, né, que não garante a saúde. E aí tem um dado também do Relatório Global de Nutrição que mostra que 1 em cada 3 pessoas no mundo tem sobrepeso ou está acima do peso. Então, esse é um dado muito grave e ele tem um custo econômico que precisa ser levado em conta sobre os sistemas de saúde mundial, né? Dados do Banco Mundial mostram, né, que o custo econômico para os sistemas de saúde, enfim, para a sociedade de maneira geral, da má nutrição, né, olhando para o PIB dos países, ou seja, para a economia dos países, é cerca de 2%, né? E o sobrepeso, que causa também muitas doenças crônicas, causa um custo econômico para esses países de cerca de 3%. Né? Então, esses dados são muito importantes, porque a gente não está falando só de impactos para a vida individual das pessoas, mas tem um impacto econômico global que precisa ser considerado. E é importante a gente falar isso, porque a gente não pensa, né, que as escolhas dessas grandes empresas em nos vender esses produtos processados
tem um impacto econômico nas nossas economias, e isso é preciso ser falado, né? A questão da alimentação saudável, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente não está falando só do micronutriente, né, ou dos componentes nutricionais que a gente está ingerindo, mas a gente está falando de uma saúde que tem a ver com a forma como essa comida é produzida, como ela se relaciona com a terra e o meio ambiente, né, e quais são as implicações sociais, né, culturais e ecológicas desse modelo produtivo. Uma das discussões que a gente faz, né, no nosso país hoje, principalmente pelos movimentos sociais e a própria nutrição também a gente discute, é a soberania alimentar e a segurança alimentar também, né? Então, é importante a gente colocar que a alimentação, inclusive os nossos povos originários, né, da própria América Latina, tem muito isso, que é o cuidado que a gente precisa ter com o alimento, porque o que a gente faz na nossa vida, desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente se vai, é comer, né? Então, a alimentação, ela precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esse cuidado, né, de como a gente vai manipular esse alimento, não só falando do planeta em si, da natureza, né, da própria sinergia que a gente precisa ter, essa atenção com os animais, né, do próprio ambiente, com a água, né, mas também que a água também fica contaminada, e a água que a gente bebe, que a gente também precisa né, de ingestão de água, que também acaba sendo, um alimento importantíssimo para o nosso corpo, né, vem contaminado também com esse veneno. Então, o direito que a gente precisa discutir em relação à alimentação é o conhecimento que a nossa população precisa ter, né, de uma alimentação segura, né, e de que riscos que a gente tem de doenças crônicas para a nossa saúde, a grande maioria deles pode ser evitado com alimentação adequada, né? Então, a gente é o direito de a gente poder escolher o que plantar e o que comer, que cada vez mais está sendo limitado para a nossa população, até pelas leis, né, pelo processo legislativo, como, por exemplo, a gente tem agora um aumento abusivo, né, da aprovação de agrotóxicos no nosso país, que é proibido no mundo inteiro. A gente não tem a fiscalização, e principalmente em relação aos transgênicos, né, que a gente vê cada vez mais aumentando a quantidade de alimentos transgênicos na alimentação do povo brasileiro, e agora nem a rotulagem desses transgênicos é mais obrigatória, né, que é uma outra grande briga que a gente luta, porque a gente precisa que as pessoas tenham poder de escolha, né? Então, que isso é tirado da gente quando a gente tem uma alimentação né, envenenada, né, para a população, colocada, inclusive, como única possibilidade, que é o que é passado, que é o que a indústria passa, né, que é colocado como a única possibilidade da gente poder se alimentar, quando a gente sabe que a gente tem, né, formas e modelos agroecológicos que são sustentáveis e que a gente pode sim utilizar no nosso país, mas que existem conflitos de interesses do agronegócio que impedem. Queria trazer alguns elementos aqui para ajudar a gente a pensar o que é, de fato, uma comida saudável, né? A gente está falando da questão da utilização dos agrotóxicos, da emissão de gases de efeito estufa e das mudanças climáticas, né, dos aspectos socioeconômicos e políticos também relativos à distribuição das terras, que já falamos, da riqueza e da renda que é produzida, né? Então, alguns dados sobre a questão da produção agropecuária brasileira que nos ajudam a ter um panorama geral, né, de como e do que está sendo produzido hoje no Brasil. Isso é muito importante. O Brasil é um país que é tido aí como celeiro do mundo, né, que a gente vê essas safras recordes do agronegócio, mas os dados são muito alarmantes. Mostram que agora, né, nesse ano de 2021, por exemplo, 90% da produção brasileira agrícola é de soja e milho, ou seja, toda aquela diversidade de produtos que a gente tem, né, de arroz, feijão, todos os tipos de grãos, leguminosas, frutas, etc., compõem apenas 10% do que é a produção agrícola brasileira. E aí, quando a gente vai olhar para a soja e para o milho, será que a gente está falando de fato de comida? Na medida em que esses produtos, né, soja e milho, estão sendo exportados sobretudo para a China, né, para alimentar gado, para alimentar outros tipos de animais, será que a gente pode chamar eles de comida saudável? Ou são simplesmente commodities, né, que estão sendo comercializadas nas bolsas com esses valores, com esses preços que são super instáveis, né?
Commodities são produtos de origem agropecuária ou de extração mineral em estado bruto ou pequeno grau de industrialização, produzidos em larga escala e destinados ao comércio externo. Seus preços são determinados pela oferta e procura internacional da mercadoria. A soja e o milho estão entre as principais commodities brasileiras. Ou seja, quem produz o que vai para a mesa dos brasileiros e das brasileiras? A gente tem um dado do Censo Agropecuário de 2006 que mostra que 70% da comida que vai para a nossa mesa é produzido pela agricultura familiar. E a soja e o milho são culturas que não são culturas de pequenas propriedades, são culturas elas são cultivadas em grandes extensões de terras, né? O que a gente chama aí de latifúndio, ou as monoculturas produtivas, e aí é importante dizer que são também monoculturas de pensamento, né? A importância da gente trazer esse debate da diversidade, da cultura alimentar, dos alimentos regionais e sazonais, para compor a nossa dieta que está cada dia mais homogênea, né, que está cada dia mais pobre em torno de poucos produtos. O avanço da soja no Brasil, né, desde a década de 70 até hoje, é sem precedentes, né, sobretudo naquela região do Arco do Desmatamento, que é na fronteira do Cerrado com a Amazônia. O avanço da soja vem acompanhado também do aumento da pecuária, sobretudo da pecuária bovina, e tanto a soja quanto a pecuária estão muito associadas ao aumento do desmatamento no Brasil. Então, esses três fatores, né, soja, pecuária e desmatamento, andam juntos, e é importante a gente falar disso, né? O nosso rebanho bovino, a gente tem mais cabeças de gado no Brasil do que população, né? A gente tem cerca de 220 milhões de cabeças de gado no Brasil, e um número que dobrou nos últimos 30 e 40 anos, né? E, infelizmente, como eu já disse, esse crescimento do rebanho bovino está diretamente associado ao desmatamento, né? Vale lembrar que 90% da área desmatada na Amazônia é área de pastagem, né? E por que também falar dessa questão do desmatamento ao falar de comida saudável? Tem uma implicação muito grande do desmatamento e das formas de uso do solo sobre a emissão de gases de efeito estufa, ou seja, sobre a questão das mudanças climáticas, né? Nós temos um dado do Observatório do Clima, muito recente, de 2020, que mostra que 72% das emissões no Brasil provém da agropecuária, né? 28% delas são da pecuária mesmo diretamente, sobretudo bovina, e 44% das emissões tem a ver com as mudanças no uso do solo e no uso da terra, ou seja, do desmatamento, né? O desmatamento é um componente fundamental. Esses dados são importantes, né, para a gente pensar sobre a saúde, a dimensão da comida, mas também uma saúde do planeta, né, da casa comum, como a gente precisa olhar. Outro problema muito associado a esse modelo produtivo, né, das monoculturas, é justamente as grandes distâncias que o alimento precisa viajar. Quando a gente fala que a gente está exportando soja ou gado, né, para a China, gado vivo, né, que vai para a China, por exemplo, a gente está falando que o alimento ele precisa viajar muito, né, entre quem produz e quem consome. Essas viagens, né, de longas distâncias que os alimentos fazem, não apenas elas emitem muitos gases de efeito estufa, porque o transporte é um dos principais emissores de gases de efeito estufa, mas como elas produzem também um distanciamento, digamos assim, cognitivo, né, e afetivo entre nós que consumimos os alimentos e as pessoas que estão produzindo. Ou seja, a gente está cada vez mais distante da terra, mais distante de todas as conexões com a natureza, e isso tem muitas implicações. Uma delas é a concentração da renda nessas empresas que controlam, né, o que a gente chama de sistema agroalimentar. Estamos falando dessas grandes processadoras de alimentos, das exportadoras, né, dos grandes supermercados, das indústrias de alimento. Ou seja, essas grandes distâncias permitem que a gente tenha muitos intermediários entre quem produz e quem consome, né? Então, é muito importante a gente trabalhar, e as mulheres trazem muito disso, nessa dimensão da diversidade. Pensar o nosso sistema a partir dessa ideia da complexidade, né, como um ecossistema mesmo, como a natureza nos ensina, né, que a gente somos muito interdependentes e cada um tem um papel a cumprir, né, a gente não pode reduzir isso e concentrar, a gente precisa diversificar e contar com a participação de todos. E o modelo que a gente tem hoje no Brasil, predominante, né, da produção agropecuária, que é o modelo do chamado agronegócio, que traz essa ideia do agro é pop, do agro é tech, do agro é tudo,
ele é justamente baseado nessa ideia da monocultura produtiva, da monocultura de pensamento, em que não deixa espaço para outras formas de convivência e outras formas de produção e distribuição, né? E as mulheres estão na contramão disso tudo, né? Esse modelo da monocultura, do agronegócio, que está associado à Revolução Verde, né, com as grandes tecnologias dos anos 70, ele deixou as mulheres de fora. E também por conta disso, a gente sabe que as mulheres são, então, as principais guardiãs aí de um modelo tradicional de produção, das sementes crioulas, né, da sociobiodiversidade, que garante, portanto, a nossa soberania alimentar, hídrica e energética. Então, ao falar de mulheres, né, a gente pode afirmar com muita segurança, né, de que as mulheres são as principais produtoras de comida saudável no Brasil. Acho que sem medo de errar, a gente pode falar isso, né, e estamos falando do papel que as mulheres cumprem, desde o cuidado, né, da reprodução familiar, da garantia, então, da soberania alimentar e nutricional, através, por exemplo, do cultivo de plantas medicinais, do cultivo de alimento, de comida de verdade nos quintais produtivos, né, com uma produção que é permanente e não somente no tempo das safras, né, ou no preço das comidas que são comercializadas aí na Bolsa de Valores. A garantia, então, do alto consumo das famílias, isso é muito importante, né, da sobrevivência das próprias famílias rurais, mas no alto consumo das famílias, nas trocas realizadas com as comunidades, no beneficiamento de alimentos, né, a produção, então, de agregação de valor, com bolos, biscoitos, doces, queijos, compotas, enfim, o manejo de pequenos animais, a gente sabe que estavam falando de rebanho bovino, isso é feito com grandes maquinários, né, mas o manejo de pequenos animais num sistema agroecológico, isso é feito pelas mulheres, né? Sobretudo pelas mulheres. A preservação das sementes crioulas, ou seja, a preservação da sociobiodiversidade. E todo esse trabalho realizado pelas mulheres, é muito importante falar, ele é um trabalho muito invisibilizado, ou seja, ele é visto como ajuda, né? Sendo que as mulheres têm um papel determinante. E ele é visto como ajuda, ele é um trabalho que, por isso, ele não é monetizado, né? Muitas mulheres não recebem nada, não têm autonomia sobre a renda que é gerada, sobre a comercialização dos alimentos que são produzidos pelas famílias. E é importante a gente, então, dar visibilidade a esse papel que as mulheres cumprem, né, na soberania alimentar, no trabalho com a sustentabilidade, ou seja, no cuidado com a casa comum, né? Essa produção de alimentos saudáveis envolve, então, a garantia da subsistência das suas famílias, abastece as cidades, né, através, então, dessa produção com os quintais produtivos, com o manejo de pequenos animais, com as sementes crioulas, com o beneficiamento e com a agroindústria desses alimentos, né, com a preservação dos bens comuns, como águas, sementes, biodiversidade, e a manutenção, e isso é muito importante de falar, a manutenção dos laços familiares e comunitários, né, com a preservação de toda uma cultura alimentar, com tradições, com festas populares, né, que valorizam os alimentos, que dão significado, sentido concreto e simbólico também para esses alimentos que estão sendo produzidos. E como garantir, então, né, a comida como direito de todas, como garantir a comida, a alimentação saudável como direito? É um pouco do que a gente vai falar nas próximas aulas, né, olhando o papel da agroecologia, dos sistemas agroflorestais, do combate aos agrotóxicos, né, e muito importante, das políticas públicas. Já falamos das políticas de acesso à terra, mas vamos falar da assistência técnica e extensão rural, das políticas de crédito, de fomento, né, de comercialização. E é importante a gente falar também dessa aliança campo-cidade, ou seja, nós, mulheres da cidade, olharmos para as mulheres do campo que estão produzindo esse alimento, estabelecermos cada vez mais essas conexões, diminuindo, então, essas distâncias que o sistema agroalimentar corporativo, né, coordenado pelas grandes empresas, tenta nos impor. O papel das mulheres é fundamental nesse sentido, da gente se conectar mais, da gente se conectar com a natureza, da gente se conectar entre nós, e é importante, então, a gente lembrar que as mulheres têm um papel fundamental nisso. Eu gostaria, né, que a gente pudesse frisar a importância da gente se manter resistindo, né, lutando contra o veneno, contra o agrotóxico no nosso país, a compreensão de que a alimentação sem veneno, ela é para ser um direito, e não colocada como algo
elitista, com algumas correntes, né, como algumas pessoas, a indústria mesmo tenta colocar como se fosse algo longe da população, como distante da população, quando, na verdade, a gente precisa lutar pela alimentação, pelo direito à alimentação agroecológica, né, para toda a população, principalmente vindo da reforma agrária, né? Então, a gente precisa lutar, a gente precisa entender que no nosso país, hoje, né, a gente tem a maior parte das terras brasileiras dominadas pelo agronegócio, pelo latifúndio, que produz commodities que a gente nem vê esses alimentos, né, que, na verdade, são commodities que vão para exportação, para servir de ração em outros países, né, para alimentar gado, né, e outros animais em outros países. Então, a gente precisa discutir a alimentação natural, a alimentação saudável no nosso país, a gente precisa resistir, convido também a conhecer, né, produtores agroecológicos locais, né, que a gente também precisa entender que não necessariamente é o orgânico, a gente precisa defender o orgânico, né, o alimento sem veneno, mas de uma produção agroecológica, preferencialmente local, né, porque aí a gente consegue, inclusive, fortalecer essa produção local, fortalecer também a reforma agrária e lutar por outro modelo de sociedade, né, em que a gente consiga uma alimentação justa, uma alimentação sustentável, uma alimentação saudável, sem veneno, né, combatendo, inclusive, a indústria alimentícia, né, que coloca os ultraprocessados, além de agrotóxicos, conservantes e aditivos, de forma descontrolada e, né, sem fiscalização nas nossas mesas. O Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras é o partido que ainda tem um projeto político para o país que inclui as mulheres na participação, não só como eleitoras, mas como parte fundamental mesmo da construção desse processo de transformação social, de transformação política. Acredito que organizadas a gente consegue ir muito mais longe. E por que não no PT? Bom, eu já nasci meio petista, né? Minha avó foi militante ali no início dos anos 80, ajudou no processo de formação mesmo do partido, não como dirigente, mas como colaboradora, vendia brochinhos, fazia defesa do Lula, do projeto político do PT. A minha família toda é nordestina, veio para São Paulo a trabalho, conheceu a organização do movimento sindical, conheceu a proposta de fundação mesmo de um partido construído e pensado por e para trabalhadores e trabalhadoras. E aí eu venho com muito disso na minha criação. Assim, no final dos anos 80 já tinha esse sentimento familiar mesmo de defesa do PT, de defesa do projeto político que ali era representado pelo Lula. Os anos passaram, bom, sou de periferia, tive filho na adolescência, a história estava se desenhando ali para outra pessoa que seria, enfim, mais uma estatística. E eu consegui, através do ProUni, terminar os estudos universitários, consegui comprar minha casa, pelo Minha Casa Minha Vida. Então, ser organizada dentro do PT, tá construindo o partido, como se fosse uma responsabilidade mesmo, histórica, de retribuir um pouco do que eu recebi através desses programas políticos e sociais que foram criados nos governos petistas. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas amanhã você confere a aula Agroecologia e Combate aos Agrotóxicos, preparada por Iridiane Seibert, da Direção Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.